Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado, Antonina, Paraná. Na nossa última aula, pessoal, eu mostrei para vocês um modelinho de CAT, né, comunicação de acidente de trabalho. E eu lembro que em um determinado momento do vídeo, né, eu falei da instrução normativa do INSS, né, que nos traz aí várias diretrizes aí para a gente poder fazer a comunicação, todos os passos, né, quais são aí os prazos legais. E eu lembro que eu citei a instrução normativa de número 45 do INSS, tá? Então olha só, pessoal, a instrução normativa 45, ela foi revogada, tá? Ela foi revogada pela instrução normativa número 77 de 2015 do INSS. Tá? Então, tanto a instrução 45 como outras instruções, elas foram revogadas no momento da publicação da instrução normativa número 77 em 2015. Tá? Então eu trouxe para nós aqui para a gente poder passar para vocês os alguns requisitos, né, da norma para que a gente possa falar um pouco, discutir um pouco. Eu vou me esconder um pouco aqui no vídeo. Aí eu já apareço, daqui a pouco eu apareço para falar com vocês, tá? Então aqui, ó, a Instrução Normativa 77 de 2015, ela fala, né, da comunicação do acidente de trabalho, CAT. O artigo 327, ela fala que o acidente de trabalho ocorrido deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, observando, né, os artigos 328 e deve se referir às seguintes ocorrências, ó. Primeiro, CAT inicial, acidente de trabalho típico, trajeto, doença profissional ou do trabalho ou óbito imediato, tá? Então, a primeira classificação. O segundo é CAT de reabertura, tá? Afastamento por agravamento de lesão de acidente de trabalho ou doença profissional, tá, pessoal? Uma pausa aqui. Nesse caso, a CAT de reabertura é aquela CAT que, vamos supor, você tiver um funcionário e ele sofrer aí um acidente de trabalho, tá? Vamos dizer uma queda, ele teve uma lesão aí na sua coluna, né, nas costas, e ele ficou aí 3 dias afastado para o trabalho. Você foi lá, fez a comunicação, né, comunicou os dias de afastamento, e esse colaborador, ele saiu, passou o período, né, dos 3 dias, ele voltou a trabalhar. E vamos supor que ele fique ali 3 dias trabalhando ou 5 dias trabalhando e ele volte a sentir novamente aí dores ou um agravamento aí dessa lesão que ele sofreu por esse acidente de trabalho, tá? Eu não preciso fazer uma nova CAT, tá? Eu não preciso fazer, eu posso fazer uma CAT de reabertura, eu posso reabrir aquela CAT, tá? E afastamento por agravamento. Então, se ele precisar ficar 15 dias, um mês, se ele ficar afastado 6 meses, eu vou lá e faço a reabertura dessa CAT, tá? Então eu entro no sistema do INSS lá, coloco lá como CAT de reabertura, ela já vai puxar as informações, você vai digitar o número da CAT e ela vai ser tratada com a mesma numeração. Você não precisa fazer uma nova abertura, tá? Por quê? Porque não aconteceu outro acidente, tá? Então não faz sentido. Muitas vezes a gente abrir uma outra CAT, né, registrar novamente, abrir de novo. Não, você não precisa abrir de novo. Não foi um outro acidente, tá? Foi um agravamento daquela lesão, um agravamento daquele acidente. Então eu abro uma CAT de reabertura, tá? E por fim ali eu tenho a CAT de comunicação de óbito, tá? Falecimento decorrente aí de acidente ou doença profissional do trabalho após o registro da CAT inicial, tá? Então você também pode fazer a comunicação aí de óbito, ó, decorrente ao acidente. Então o colaborador ficou ali 15 dias, uma semana, 5 dias afastado, né, lá no médico se tratando, e caso ele venha a falecer, você pode fazer a comunicação aí desse óbito na CAT, ok?
tá? Estamos falando aí da Instrução Normativa 77 de 2015, tá? Opa! Então, o seu artigo 328, ela fala para nós que a CAT deverá ser registrada preferencialmente no sítio eletrônico da Previdência, tá? www.previdencia.gov.br ou em uma das unidades de atendimento, tá? Então, caso você não tenha acesso à internet, você não consiga fazer a comunicação, e caso você vá a uma agência do INSS, você pode fazer essa comunicação. Eles vão usar o mesmo programa, gente, tá? O mesmo programa que é usado na empresa pelo site eletrônico ou pelo aplicativo, é o mesmo que eles usam lá no atendimento, tá? Eu já passei por essa situação. Eu tinha um acidente de trabalho que eu não conseguia fazer a comunicação, né? Eu não conseguia o contato, não conseguia fazer de forma alguma, e eu fui até a base do INSS, e o rapaz ele também tentou e não estava conseguindo devido, né, a problema no sistema. Ele falou, são instabilidades, e aí até ele conseguiu e fez a comunicação aí desse acidente, tá? Por questões aí, pra gente não perder o prazo do acidente, tá? Então a CAT deve ser registrada. A CAT registrada pela internet é válida para todos os fins perante ao INSS, tá? Já ouvi também pessoas falando que eu tenho que ir no INSS depois que eu preencher a CAT. Não, né? A gente não precisa ir no INSS depois que você preencheu a CAT, né? Porque antigamente, pessoal, não que eu tenha pego esse tempo, tá? Vocês olham pra mim assim, com o cabelo branco, né? Aí, ó, cabelão branco e tal, né? Assim, não, esse professor aí pegou o tempo das antigas. Não, eu sei porque quando eu fiz os meus cursos, né? Então eu era informado dessa forma, que quando você registrar uma CAT, você deveria levar essa CAT até o INSS. E com o sistema eletrônico, não é mais necessário, tá? Eu não preciso mais me deslocar até o INSS, levar a CAT, né? Levar lá o atestado médico e entregar lá no INSS para poder a CAT ser válida. Não, a CAT registrada pela internet é válida, tá? Então eu não preciso mais me deslocar e ir até a base do INSS para poder registrar essa CAT. Então, ali no ato do cadastramento da CAT por meio eletrônico, né, o emissor deverá transcrever as informações constantes no atestado médico para o respectivo campo da CAT. Então, eu mostrei para vocês, né, dentro da CAT, o campo da CAT ali, onde a gente vai fazer ali o preenchimento, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês. Então, eu preciso fazer essa comunicação, colocar as informações do médico, né? Quando é em meio eletrônico, então eu preciso fazer o cadastramento, porque lembra que eu mostrei para vocês na aula anterior, e eu estou puxando aqui, a CAT para mostrar para vocês. Lembra que na aula anterior eu mostrei para vocês, né, uma CAT. E ali ela tinha um campo ali que ela falava assim, ó, em caso, né, caso haja o atestado médico, né, fica dispensado o preenchimento desse campo, tá? Não sei se vocês vão se lembrar, mas se vocês não lembram, eu já tô colocando na tela para vocês, tá? Tô colocando na tela aqui para vocês. Então aqui, ó, tá aqui. Opa, deixa eu puxar aqui ele certinho aqui, ampliar para vocês. Tô ficando bom nesse negócio, né? Olha aqui, ó. Lembra desse item aqui da CAT, ó? Tá mostrando para nós aqui, ó. Ó, a apresentação aqui no finalzinho aqui, tá? Olha lá, cadastrada aí, ó. A apresentação do atestado médico original com as informações, identificando o médico, substitui o preenchimento desse campo, tá? Então aqui, pessoal, nesse sentido que o parágrafo 2 aqui está dizendo para nós que no ato do cadastramento da CAT por meio eletrônico, o emissor deverá transcrever as informações constantes no atestado médico para o respectivo campo da CAT, tá? Que é esse campo aqui, tá? Então, como eu falei, antigamente se você pegava a CAT, né, você registrava ela em meio eletrônico, você fazia ela no aplicativo e você levava o atestado médico junto, você não precisava preencher esse campo aqui, né? E você entregava isso no INSS
e eles davam, né, faziam lá o preenchimento e fechavam aí essa CAT, tá? Então, por meio eletrônico, quando eu entro no site, então eu tenho que preencher todos os campos, tá? Então, eu tenho que preencher todos os campos da CAT. Informações do emitente, do trabalhador, ó, o nome da mãe, o CPF, o PIS. E aqui, ó, é disso que ele está falando, ó. Por meio eletrônico você tem que preencher esse campo, tá? É obrigatório você preencher esse campo, porque se você não preencher esse campo, gente, quando você for salvar a CAT, ela não vai te gerar o número da CAT e ela vai abrir para você como uma CAT parcial, tá? Então a CAT parcial, ela vai ficar aguardando você colocar essas informações, tá? Então essa CAT parcial, ela vai ficar esperando, ó, tá faltando informação. É, foi comunicado, foi tudo, mas ela foi registrada parcialmente. Por quê? Porque falta essas informações aqui, tá? Então eu tenho que preencher todos os campos em meio eletrônico. Após o preenchimento de todos os campos, ele vai gerar aí o número da CAT. Então é isso que está falando aqui o artigo 328, o segundo parágrafo aqui. Ok, gente? Beleza? O artigo 329, ó, a CAT deverá ser preenchida com todos os dados informados nos seus respectivos campos, devendo ser comunicado ao INSS preferencialmente por meio eletrônico. Então, o INSS dá preferência por meio eletrônico, né? Se você for no INSS para registrar uma CAT, tentar deixar alguma coisa, eles vão pegar as informações, vão lançar no sistema e não vão nem querer ficar com as informações, tá? Então, preferencialmente usem aí a internet, usem o meio eletrônico. Tá? Ó, o emitente deverá entregar cópias da CAT ao acidentado, ao sindicato da categoria e à empresa, tá? Então, o emitente, a empresa registrou uma CAT, ela entrega uma cópia para o acidentado, para o sindicato da categoria e para a empresa fica com uma, né? Então, ela vai imprimir em 3 vias, tá? Ela vai imprimir aí, ela imprime 3 vias desse documento e ela entrega um para cada um, ok? Para ficar tudo registrado certinho. No caso de óbito, ó, a CAT também deverá ser entregue aos dependentes e à autoridade competente. Então, por que eu tenho que entregar uma cópia dessa CAT, né, de óbito aí para a família? Para a família poder requerer aí depois, né, os auxílios, auxílio acidente, né, caso seja esposa, filhos, né, companheiros, elas têm que receber aí também cópia das CATs, ok? Então, ó, compete ao emitente da CAT a responsabilidade pela entrega dessa comunicação às pessoas e às entidades indicadas no parágrafos 1º e 2º desse artigo, tá? Então, quem que é o emitente? O emitente é a empresa, olha só, né? Então aqui, ó, eu tenho o campo do emitente. Ó, quem que está emitindo essa CAT, ó? Dados do emitente. Quem que é o emitente? Ah, empresa X. Tipo da CAT, inicial, filiação, empregado, o e-mail de quem emitiu, tá? Então, vai todas as informações. Aqui vai a razão social, vai o CNPJ, vai todas as informações aqui, né, do empregador, tá? O emitente aqui também pode ser, né, o técnico de segurança, pessoal do recursos humanos, então vai estar aqui o nome do emitente, né, quem emitiu essa CAT, ok? Ó, o formulário CAT deverá ser substituído por impresso da própria empresa, desde quando contenha todos os campos necessários para o seu preenchimento. Okay? Então, tem empresas que usam, né, aplicativos, formulários, né? Por exemplo, existe uma ferramenta que é muito conhecida, né? Não sei se vocês já ouviram falar do SOC. Então, o SOC, né, é uma ferramenta, né, que é de gestão de saúde ocupacional. O SOC ele tem todos os campos, né? Inclusive ele tem até outros campos que não tem na CAT. Então ela é permitida, né? Desde que
contenha todos os dados, tá? E desde que também esse sistema, né, ele também converse com o INSS, porque não adianta você também registrar no aplicativo da empresa, né? Você chegar lá no formulário da empresa e você registrar essa CAT lá, você colocar todas as informações e você não fazer esse link, essa conversa do teu sistema com o INSS, senão não vai adiantar de nada. Você vai registrar na tua empresa, mas o INSS ele não vai receber essas informações aí da CAT. Ok, pessoal? Então tem que ter essa comunicação aí do sistema da empresa com o sistema do INSS, porque senão você não vai ter aqui, ó, você não vai ter aqui, ó, você não vai ter aqui o que? O registro desse acidente, tá? Ó, o número da CAT ali, ó, tem que ter o número da CAT, tá? Que garante aí ao trabalhador todos os benefícios necessários para que ele possa, ele ou a sua família, receber aí caso aconteça algum acidente fatal. Ok, pessoal? Vou parando por aqui então esse vídeo, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Vou parando esse vídeo por aqui, tá? Estamos falando aí da instrução normativa número 77 do INSS de 2015, que traz aí todas as informações do preenchimento, do registro da CAT. Ok, pessoal? Então deixo para vocês aí um grande abraço e até a próxima aula.